Olá pessoal, todos bem? Pessoal, no vídeo de hoje, retomando aquele nosso quadro que vocês já conhecem, né? Quem acompanha aqui o Conectando Penal já conhece, a gente volta hoje com o penal na mídia. E o caso que eu vou comentar é um caso que tomou noticiário nas últimas semanas, que foi o lamentável episódio do DJ que agrediu a sua companheira em casa, né? E com uma criança pequena, obviamente a criança não entendia, mas com direito a testemunhas presentes ali, filmagem, enfim. Um caso absurdo e que, lamentavelmente, esse é um tema que a gente fala muito aqui no Conectando Penal, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as mulheres, elas são constantemente agredidas, né? A violência doméstica, ela tem um índice de incidência muito grande. Então, por isso que, infelizmente, a gente precisa cada vez mais, né, tocar nesse assunto para gerar uma consciência coletiva da importância da gente reprimir esse comportamento tão abjeto e reprovável que, infelizmente, ainda assola o nosso país. Obviamente que o meu propósito aqui não é analisar o caso em si, não é analisar as situações do caso concreto, até porque eu não tenho o nível de detalhamento necessário para tanto. A base da minha informação sobre o episódio é o que a gente viu na imprensa. E eu quero aproveitar então aquele episódio para comentar alguns aspectos com vocês que talvez muitos de vocês já saibam, mas talvez outros não, então por isso pode ser que acrescente para vocês. O primeiro aspecto importante é como tipificar aquela conduta, ou seja, qual o tipo penal que vai incorrer aquele DJ, né, no caso da denúncia contra ele, qual vai ser a tipificação. Bom, uma dúvida frequente que as pessoas têm é a respeito do artigo 129 do Código Penal, o crime de lesão corporal, para saber se a tipificação vai recair no parágrafo 9º, que é o crime de violência doméstica, ou se vai recair nos parágrafos 1º, 2º e 3º, que tratam, respectivamente, da lesão grave, gravíssima ou seguida de morte. Pessoal, primeiramente, o 129, parágrafo 9º, ele representa uma lesão corporal leve qualificada. E por que eu digo uma lesão corporal leve qualificada? Porque ele só vai ser utilizado, ou seja, nós só vamos tipificar uma conduta como 129, parágrafo 9º, se a lesão corporal sofrida pela vítima for uma lesão leve. Ah, professor, mas o que é uma lesão leve? A lesão leve é aquela que não é grave e nem gravíssima. E como é que a gente determina isso, né? Que uma lesão não é grave nem gravíssima? A lesão grave e gravíssima tem as suas hipóteses de incidência muito bem detalhadas nos parágrafos 1º e 2º do 129. Então, no parágrafo 1º a gente tem os incisos referentes, né? Os 4 incisos referentes à lesão corporal grave, e no parágrafo 2º os 5 incisos referentes à lesão corporal gravíssima. Então, toda lesão que não se enquadrar nem nas hipóteses do parágrafo 1º, nem nas hipóteses do parágrafo 2º, elas serão consideradas lesões corporais leves, ok? E aí, diante de uma lesão corporal leve, existem duas tipificações possíveis, 129 caput e 129 parágrafo 9º. Quando é que vai incidir o 129 parágrafo 9º? Ele incide quando a agressão for praticada e o agente tivesse prevalecido das suas relações de coabitação, hospitalidade, etc. E então, o parágrafo 9º, ele não é exclusivamente utilizado para lesões contra mulheres. O parágrafo 9º, ele é utilizado para toda a agressão com violência doméstica. Então, se um homem for agredido por uma mulher no seu ambiente, na sua residência, só para exemplificar, e ele sofrer uma lesão leve, a tipificação vai ser 129, parágrafo 9º. Da mesma forma, se uma mulher é agredida dentro do seu ambiente doméstico, isso também vai tipificar o 129, parágrafo 9º, se a lesão for leve. O que vai diferenciar se a lesão é contra um homem ou se a lesão é contra uma mulher é o procedimento que vai ser utilizado nesse processo. Por quê? Contra a vítima homem, a gente vai ter o julgamento desse processo, né? Uma violência doméstica contra a vítima homem vai ser julgado na vara criminal. Por que vara criminal? Porque a pena é de 3 meses a 3 anos. Então ela foge da competência do Juizado Especial Criminal, que por força do artigo 61 da 9.099, julga as infrações penais com pena máxima de até 2 anos. Então, 129, parágrafo 9º, contra a vítima homem, o julgamento é na vara criminal. E, por sua vez, o 129, parágrafo 9º, contra a vítima mulher, o julgamento vai ser no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que foi trazido pela Lei 11.340 de 2006, que é conhecida como Lei Maria da Penha. Detalhe importante aqui.
Essa Lei 11.340, muita gente pensa que ela só é utilizada para esse artigo 129, parágrafo 9º, mas isso não é verdade. A Lei Maria da Penha ela é utilizada para diversos crimes. E para você saber para quais crimes essa lei é utilizável, você tem que ir lá na 11.340, no seu artigo 7º, que ele elenca nos seus incisos todas as formas de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, por exemplo, o estupro está previsto ali, a ameaça está prevista ali também, e até mesmo os crimes contra a honra estão previstos nesse artigo 7º, como sendo hipótese de incidência da Lei Maria da Penha. Tá? Lembrando que a Lei Maria da Penha, na sua essência, é uma lei processual, ela não é uma lei penal, embora ela tenha tipo penal nela, ou seja, aquele descumprimento de medida protetiva, que é um crime, está previsto na Lei Maria da Penha, mas o seu conteúdo é essencialmente de natureza processual penal. Tá? Então esse artigo 7º ele já deixa claro para a gente que não é uma lei aplicável exclusivamente para o 129, parágrafo 9º. Ela se aplica para diversos tipos penais listados lá no artigo 7º. E além desse artigo 7º, que elenca os tipos penais, nós temos também no artigo 5º as suas hipóteses de incidência, ou seja, que tipo de relação vai demandar a utilização da Lei Maria da Penha. Então, todas as relações para as quais incide a Lei Maria da Penha estão descritas no artigo 5º da lei. E esse artigo 5º é bastante abrangente, né? Eu cito, por exemplo, o inciso 3, que fala de qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independentemente de coabitação. Então isso é muito amplo, isso é muito aberto, ok? Então lembrando, a Lei Maria da Penha, essa sim, a 11.340 de 2006, ela é exclusivamente utilizada para vítimas mulheres. Ela não é utilizada para vítimas homens. Então, imaginando uma situação hipotética, lesão corporal com violência doméstica, 129, parágrafo 9º, a vítima sofreu uma lesão leve. Vítima homem, julgamento na vara criminal e não haverá incidência da Lei Maria da Penha. Lesão corporal com violência doméstica, vítima mulher, tipo penal, 129, parágrafo 9º, julgamento, juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, e vai ser aplicada a Lei 11.340 com todos os seus consectários, né? Medidas protetivas e todas aquelas medidas previstas na 11.340 como uma forma de tutela maior dessa mulher. Agora, e se nessa lesão com violência doméstica contra a vítima homem ou contra a vítima mulher sobrevier, ela se enquadrar em alguma daquelas hipóteses do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º do artigo 129, a gente não vai utilizar o parágrafo 9º. Então, se houver uma lesão com violência doméstica contra a vítima homem ou contra a vítima mulher, e a lesão sofrida pela vítima acarretar alguma daquelas consequências dos parágrafos 1º e 2º, o crime vai ser 129, parágrafo 1º ou 129, parágrafo 2º, e pelo fato de ter sido praticado nesse ambiente doméstico, de coabitação, hospitalidade, etc., vai haver a incidência do parágrafo 10 do artigo 129, que é uma causa de aumento de pena. Então, por exemplo, se a vítima sofrer uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, essa é uma lesão grave, o 129, parágrafo 1º, inciso 1. E aí você vai ter, se for no ambiente doméstico, você vai ter 129, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o parágrafo 10, que é uma causa de aumento de pena. E aqueles que assistem aqui o canal já estudaram a aplicação da pena e sabem que a causa de aumento é utilizada na terceira fase da dosimetria. Então vai incidir o 129, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 10. Seja a vítima homem, seja a vítima mulher. Se for vítima homem, julgamento vara criminal. Se for vítima mulher, julgamento juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Ok? Então esse é um aspecto importantíssimo, fiquem muito atentos a isso. Um outro aspecto importante que esse episódio do DJ traz à tona, né? Então, só analisando agora o caso do DJ. Ali, houve uma agressão no ambiente doméstico, isso é inequívoco. Para a gente saber o tipo de lesão sofrido pela companheira, a gente precisa que ela vá ao exame de corpo de delito. Então, a depender do que vai constar no laudo de exame de corpo de delito, aquela lesão pode ser 129, parágrafo 9º, se for uma lesão leve, né? Se o laudo disser que a lesão sofrida por ela for leve, ou 129, parágrafo 1º, ou 129, parágrafo 2º, também a depender do que o laudo disser. E aí, se for 129, parágrafo 1º ou 2º, vai incidir o aumento de pena do parágrafo 10. Tranquilo? Então, acho que essa parte deu para vocês entenderem. Agora, um outro aspecto importante que esse episódio traz à tona também
é a respeito da ação penal, ou seja, qual é o tipo de ação penal ali. E essa temática da ação penal na violência doméstica, ela já foi muito discutida, inclusive nos tribunais superiores, tá? Então a gente tem, por exemplo, no STJ, já houve um entendimento, inclusive sumulado pela súmula 542, que estabelece que a lesão corporal com violência doméstica é crime de ação penal pública incondicionada. E cabe também, como objeto de estudo, importante mencionar aqui para vocês, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4424, ele também firmou o entendimento a respeito do tipo de ação penal, nesse caso, né, de lesão corporal com violência doméstica, sendo pública e incondicionada. Tá? Então, a ADI 4424 do Supremo Tribunal Federal, disponível aí, vocês podem acessar pelo próprio site do STF, que ali houve uma discussão bem interessante, vale a pena ler o voto dos ministros naquele episódio, naquele julgamento daquela ADI, para vocês, né, verem todo o nível da discussão que foi travada ali, e também a súmula 542 do STJ, que já caracterizou. Mas, veja, será mesmo que era necessária essa súmula 542, ou mesmo toda essa discussão? A meu ver, não. E por que isso? Como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, a lesão com violência doméstica, ou seja, 129, parágrafo 9º, não é crime da competência do juizado, porque tem pena de 3 meses a 3 anos. Mas havia sempre uma discussão, né? Mas vem cá, qual é o tipo de ação penal? Cabe suspensão do processo? Cabe transação penal? Enfim, como é que funciona isso? E aí, pessoal, quando a gente olha a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, ela tem um dispositivo, que é o artigo 41, que ele fala muito claramente que aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher não é aplicável a Lei 9.099. E por que esse artigo é tão importante assim? Lembra que eu falei para vocês que a lesão corporal com violência doméstica é uma lesão corporal leve, ou seja, 129, parágrafo 9º é uma lesão corporal leve? Então, lá no artigo 88 da 9.099, ele estabelece que a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, repetindo, o artigo 41 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, estabelece que na lesão leve e na lesão culposa a ação penal é pública condicionada à representação. E aí, quando surge o 129, parágrafo 9º, vem essa discussão. Ora, se é uma lesão leve, tem que ser aplicado o artigo 88 da 9.099. Mas a Lei 11.340 deixa claro no seu artigo 41 que não se aplica ao crime de violência doméstica praticado contra a mulher, não se aplica a 9.099. Então, se não se aplica a 9.099, não se aplica inclusive esse artigo 88. Então, por essa razão, eu não teria a possibilidade de considerar essa ação penal sendo pública condicionada à representação. E por isso voltaríamos para a regra geral do artigo 100 do Código Penal, que estabelece que, como regra, a ação penal é pública e pública incondicionada. Então, a meu ver, essa discussão travada na ADI 4424 também da súmula 542, ela seria uma discussão que estaria perfeitamente sanada com essa interpretação conjunta, né? 129, parágrafo 9º do Código Penal, o seu entendimento como lesão leve. Depois a gente vai na 9.099, pensaria que a ação depende de representação, mas o raciocínio se encerra no 41 da 11.340, que veda a utilização da Lei 9.099 para os crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, tá? Então, por isso que a ação penal naquela hipótese do DJ que agrediu é uma ação penal a toda evidência pública incondicionada, independentemente da natureza da lesão, se for leve, grave ou gravíssima, ok? A grave ou gravíssima já seria pública incondicionada mesmo, a discussão seria se a lesão fosse leve, aí teria toda essa solução que eu já apresentei para vocês, beleza? Bom, de toda forma, é importante a gente destacar, né, que exatamente pelo fato da lesão corporal com violência doméstica ser um crime de ação penal pública incondicionada, é mais do que um direito, é um dever de todos nós, ao presenciarmos ou tomarmos conhecimento de algum tipo de agressão dessa natureza, nos metermos sim, ou seja, colocarmos a colher sim, porque a agressão doméstica, a agressão contra mulheres no ambiente doméstico é uma conduta absolutamente abjeta e a gente precisa sim levar isso a conhecimento do Estado. Então, por isso que devemos nos posicionar, beleza? Então, pessoal, é isso.
Espero que tenha podido contribuir com vocês no estudo e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço, até a próxima.